Olá, muito bom dia, Brasil. Bom dia para você que já está em pé trabalhando ou ainda está em casa, embaixo das cobertas, nesse friozinho gostoso. Hoje é quinta-feira, dia 7 de junho. Seja bem-vindo ao SBT Notícias. Eu sou o Cássio Zema e te faço companhia a partir de agora. Bom, gente, eu começo falando da prisão de 2 criminosos acusados de roubar um carro blindado carregado com armas em frente a um clube de tiros na zona leste de São Paulo. Quem tem os detalhes deste caso pra gente é o repórter Marcelo Bittencourt. E quase 3 meses depois da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, um delegado da Polícia Civil fez um desabafo. Ele escreveu uma carta direcionada à própria Marielle, em que pede desculpas por não conseguir resolver o caso. A mensagem publicada pelo jornal O Globo também critica a falta de estrutura da polícia e a postura de algumas autoridades. O desabafo é do delegado. Um sargento do Exército foi executado nesta quarta-feira no Rio de Janeiro. O militar estava a caminho do quartel quando foi abordado por homens encapuzados que dispararam contra o carro dele. Na fuga, os criminosos renderam a motorista de uma van escolar que levava 7 crianças para a escola. E mais uma jovem morreu vítima de bala perdida no Rio. Ela estava dentro de casa quando foi atingida pelo disparo. Alessandra. 5 horas, 6 minutos, 5 pessoas da mesma família foram mortas em uma chacina no interior do Rio Grande do Norte. Privado crime. Agora preste atenção neste caso, olha só que absurdo. Mesmo algemado, um jovem foi agredido por 4 policiais durante uma abordagem em Salvador. Uma mulher grávida que tentou intervir, acredite, gente, também foi agredida pelos PMs. Que absurdo. E a Justiça determinou a reintegração de posse do Palácio da Liberdade, sede do governo de Minas Gerais, em Belo Horizonte. O prédio foi ocupado por policiais militares, bombeiros e agentes prisionais na tarde desta quarta-feira. De acordo com a decisão, a medida deve ser tomada de forma compulsória, se necessário. E caso a desocupação não ocorra, haverá multa de R$50 mil por hora para as lideranças e associações envolvidas. O grupo... E o governo reconheceu nesta quarta-feira que a redução do preço do diesel nas bombas é de 41 centavos e não 46, como foi anunciado durante a greve dos caminhoneiros. Nos postos de gasolina, os motoristas ainda não viram a cara do desconto. A greve dos caminhoneiros já terminou, mas ainda provoca tensão e desencontros em Brasília. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, pediu e conseguiu a revisão da tabela mínima de frete acertada pelo governo com os grevistas. Na Câmara dos Deputados, ligados às transportadoras, querem a suspensão das multas pelos bloqueios nas rodovias. A paralisação dos caminhoneiros ainda reflete no mercado de gás de cozinha. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, continua difícil encontrar o botijão e a situação deve continuar assim por vários dias. Desde o começo do ano, o preço do leite vem subindo e na última semana ele disparou. E não é culpa só da paralisação dos caminhoneiros. A greve é só uma das explicações para tantos aumentos. E com a chegada do inverno, as temperaturas caem e a procura por remédios aumenta. Por isso, uma pesquisa do Procon revelou que a diferença de preços dos medicamentos nas farmácias de São Paulo pode chegar a 850%. Não tá fácil para ninguém. Bom, gente, em reunião com deputados da bancada de Minas Gerais, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, prometeu a liberação de R$50 milhões para frear a onda de atentados contra veículos. 15 milhões para o Triângulo Mineiro e 35 milhões para o restante do estado. Os recursos vão ser utilizados no setor de inteligência e já estavam previstos no orçamento. Desde o início dos ataques no domingo, 39 pessoas já foram presas e 20 menores apreendidos. No Recife, os recentes casos de ataques de tubarões têm deixado a população preocupada e as praias vazias. Por isso, a fiscalização e a orientação vão ser redobradas. 5 horas e 28 minutos, agora vamos às notícias internacionais. Um hotel de luxo pegou fogo no centro de Londres. No futebol, pelo Campeonato Brasileiro, Botafogo e Ceará não saíram do 0-0, mas tiveram muitos gols nos outros jogos da rodada. Destaque para o Palmeiras, que venceu o Grêmio fora de casa, com 2 gols dele, William Bigode.
O meio-campo Renato Augusto fez novos exames médicos nesta quarta-feira. A boa notícia é que não foi diagnosticada lesão nenhuma no joelho esquerdo dele. Mesmo assim, o jogador completou uma semana longe das atividades com o grupo e ainda corre o risco de ser cortado da seleção. Quem mostra pra gente é o Sérgio Uti. E capitão na última Copa do Mundo no Brasil, Thiago Silva ficou marcado pelo choro minutos antes da disputa de pênaltis contra o Chile nas oitavas de final. 4 anos depois, o jogador criado no Fluminense reconquistou a posição de zagueiro titular da nossa seleção. Apenas 7 dias para a Copa do Mundo da Rússia. E a Polícia Federal pediu ao Supremo a quebra do sigilo telefônico do presidente Michel Temer e dos ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. No pedido, os investigadores relatam um repasse de 10 milhões de reais da Odebrecht para políticos do MDB em 2014. O pedido foi apresentado. A assessoria do ministro Eliseu Padilha informou que não vai comentar. Tentamos contato também com o ministro Moreira Franco, mas não obtivemos resposta. E a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou uma proposta de emenda à Constituição Estadual que aumenta em mais de R$8 mil o teto salarial dos funcionários públicos paulistas. O reajuste vai custar quase R$1 bilhão por ano ao governo do estado. Foram 60. Por 8 votos a 2, o Supremo Tribunal Federal derrubou o voto impresso nas eleições de outubro. Brasília recebeu nesta quarta-feira quase todos os pré-candidatos à presidência da República. Eles participaram de uma maratona de sabatinas. De hora em hora. O pré-candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, não vai participar da sabatina promovida aqui pelo SBT em parceria com o jornal Folha de São Paulo e o portal UOL. A assessoria do deputado informou que, devido à grande quantidade de compromissos já programados, a agenda de Bolsonaro se encontra, abre aspas, totalmente comprometida, fecha aspas. A assessoria da pré-campanha de Jair Bolsonaro foi informada do evento em reunião realizada no dia 22 de março. Os 3 veículos ofereceram ao pré-candidato várias datas, além da possibilidade de realizar a entrevista em Brasília, para tentar conciliar com a agenda do parlamentar. Mesmo assim, houve a negativa. E o inquérito contra o senador Aécio Neves chegou à primeira instância no Fórum de Belo Horizonte. O processo estava sendo analisado pelo Supremo Tribunal Federal. A nave espacial russa Soyuz foi lançada nesta quarta-feira com 2 astronautas e um cosmonauta a bordo. O lançamento tecnologia. O Ministério da Educação anunciou nesta quarta-feira novidades no financiamento estudantil. Uma das mudanças é o aumento no valor mínimo dos empréstimos para estudantes com renda per capita de até 3 salários mínimos. Ana Sônia com... Um assaltante foi morto pela polícia depois de manter uma mulher refém dentro de uma loja em Belo Horizonte. Um vídeo mostrou o desespero da vítima quando foi libertada. O criminoso assaltou um comércio na região e, para fugir da polícia... Agora são 5 horas e 53 minutos. Vamos ver como está o trânsito neste momento aqui em São Paulo. Olha só, gente, a Avenida Radial Leste, na altura da estação Tatuapé do metrô e da CPTM. O trânsito é bem tranquilo, como a gente pode ver, mas de costume deve se intensificar já nas próximas horas da manhã. Para você, motorista, que vai sair de casa, hoje o rodízio vale para os veículos com placas finais 7 e 8. Para usuários de transporte público, neste momento, os sistemas aí de trem e metrô da capital operam normalmente. Na Grande São Paulo, a quinta-feira começa com uma garoa fraca e as temperaturas máximas não ultrapassam os 20 graus. No final do dia, pode chover. E uma quadrilha fez vários reféns durante assalto a 2 agências bancárias no interior gaúcho. A polícia realizou nesta quarta-feira uma grande operação policial em Belford Roxo, região metropolitana do Rio. O alvo eram criminosos envolvidos com tráfico de drogas, assassinatos e um esquema de roubo de carros. 14 veículos foram recuperados. Um casal foi preso acusado de roubar uma carga de alimentos na região metropolitana de São Paulo. O motorista do veículo chegou a ser levado para um cativeiro, mas foi libertado pela polícia. O caminhão foi recuperado, mas a carga vai... Uma mulher foi vítima de um sequestro relâmpago em um shopping na noite desta quarta-feira, aqui na Zona Sul de São Paulo. A polícia foi acionada e baleou 2 suspeitos. O SBT Notícias volta, Emma. Muito obrigado aí pelo carinho, pela atenção. Tchau, gente. Até amanhã.